Olá, estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pedagogizando, do curso de Pedagogia da Unilassal Teresina. Para fazer a nossa discussão de hoje, a gente tem uma temática muito interessante, que é a curricularização da extensão. Como é que isso vai se conectar com a formação profissional dos nossos alunos do curso de Pedagogia? Então, para que a gente possa fazer essa discussão hoje de uma forma coesa, nós temos duas convidadas, que é a professora doutora Joana, que é a professora da disciplina, e a nossa aluna Denise Gomes, que é aluna do curso de Pedagogia segundo período, o curso que nós estamos inaugurando a curricularização da extensão, que é onde está sendo todo o processo de inicialização desse processo. Então, para fazer essa discussão, a gente tem as convidadas, como eu falei para vocês. Então, nós temos aqui a professora Joana, que é a professora da disciplina. Então, a professora Joana vem falar um pouco para a gente como é que está sendo essa experiência dela no processo de curricularização da extensão, e a Denise, que vem fazer uma discussão sobre como é que está sendo a experiência dela enquanto aluna, certo? Então, nós vamos aqui dialogar sobre esse processo, e a nossa ideia é fazer um diálogo de uma forma descontraída, até para a gente trazer essa discussão que é de extrema relevância para a formação profissional e para a constituição do nosso curso. Então, nós vamos iniciar falando da extensão enquanto processo essencial na constituição do tripé do ensino superior, que é ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente inicia essa discussão falando sobre as diretrizes curriculares do MEC, a resolução de 2018, que trazia a necessidade das instituições tornar parte do currículo a extensão, porque até então a extensão não era curricularizada. Então, a resolução de 2018, ela traz essa perspectiva e dá o prazo para as instituições de 3 anos a partir da sua data. Então, é a resolução 07 de dezembro de 2018, e a partir da publicação dessa resolução, as instituições tinham até dezembro de 2021 para oficializar a curricularização da extensão. Então, nós estamos aqui na Unilassal Teresina trazendo o processo de oficialização da curricularização da extensão, e a gente trouxe toda essa perspectiva sobre falar da importância da extensão dentro do ensino superior. E aí eu vou passar para a professora Joana, para que a professora Joana dê o seu posicionamento sobre a importância desse tripé do ensino superior, como é que isso se constitui dentro da formação profissional. Então, como o professor Stanley já comentou, a experiência universitária, ela se sustenta em um tripé, que é ensino, projetos e extensão. A pesquisa enquanto projeto. Durante muito tempo, o que nós tínhamos? Predominantemente o ensino, a questão da sala de aula era uma coisa que compunha um curso em 80%, 70%, enquanto que o projeto de pesquisa, que se concentrava muitas vezes em iniciações científicas e elaborações de TCCs, enquanto que a extensão ela ficava muito num processo individualizado por interesse do professor. Ou seja, isoladamente, os professores, eles projetavam, eles organizavam as ideias de um trabalho que fosse para além dos espaços da universidade, do centro universitário. E era só isso, né? Então, o que acontecia? Que a gente já pode imaginar. A extensão, ela ficava menorizada nessa experiência. Agora, com a atitude do MEC, essa extensão, ela passa a ter um lugar fixo e obrigatório para todos os cursos. Então, em todos os cursos, nós teremos essa disciplina. Na nossa instituição, ela acontece no segundo período, o que eu vejo como uma coisa muito positiva, porque o aluno iniciante ele é um aluno cheio de empolgação, cheio, envolvido, muito envolvido. Então, isso cresce muito, valoriza muito essa iniciativa da nossa instituição de já começar no segundo período,
que é o que a gente está vivenciando agora, vendo que os alunos estão muito engajados com essa proposta. E professora, a gente aqui na Uninassal, a gente tem todo um diferencial. Nós somos um centro universitário, então, obrigatoriamente, pelas diretrizes do Ministério da Educação, nós trabalhamos todo o tripé do ensino superior, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, isso automaticamente nos caracteriza enquanto uma instituição completa. Então, nós temos a pesquisa, nós temos o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da Uninassal, que nós temos editais todo ano, que são editais, os alunos são remunerados, os professores são remunerados, que isso fomenta a pesquisa. Nós temos uma preocupação dentro da perspectiva do ensino, de professores qualificados, de metodologias ativas, de tecnologia na formação do nosso profissional. Então, o que faltava era para a gente completar esse tripé de uma forma mais coesa, porque nós já trabalhávamos na instituição, a extensão, principalmente na forma de responsabilidade social. A Uninassal tem muito essa caracterização de responsabilidade social, e a gente tem muitos projetos que a gente já trabalhava. Com essa oficialização da extensão, dentro dessa perspectiva de compor o processo curricular, essa resolução de 2018, eu acho que ela agrega dentro do nosso processo, porque nós já tínhamos isso dentro da nossa metodologia institucional, de trabalhar a perspectiva de ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente traz para o currículo, a gente traz outra dimensão, que é aí o que a gente pode falar. Quando a gente coloca a perspectiva da extensão curricularizada, a gente coloca o aluno dentro do mundo da extensão. Que aí por isso que a nossa composição do nosso primeiro podcast traz a professora Joana, que é a professora da disciplina, traz a irmã Denise, que é aluna do curso de pedagogia, que está fazendo a disciplina, porque a gente consegue agregar a minha perspectiva enquanto gestor, enquanto coordenador do curso, a minha perspectiva enquanto professor, enquanto pesquisador dentro da instituição, que tem um grupo de pesquisa dentro da instituição que pesquisa a formação de professores, que consigo verificar a gestão do curso como um todo, e a gente consegue trilhar dentro da perspectiva de todos os olhares da gestão, os olhares da docência e os horários do discente sobre esse processo. E a gente olha a importância dessa resolução de 2018 do MEC, porque aí ela configura a extensão de uma perspectiva curricular, de uma perspectiva de contribuição para a formação do aluno. Eu acho que isso ganha toda uma dimensão totalmente diferenciada, porque aí a gente vê o aluno dentro de uma perspectiva de entender por que aquilo é importante. Se está dentro do currículo dele, ela tem uma relevância. Se o currículo está pedindo que ele pratique a extensão, automaticamente ele vai constituir. E aí, um fato também interessante que eu achei na resolução foi ela dizer como é que essa extensão vai ocorrer, em forma de oficinas, em forma de projetos, em forma de prestação de serviço. Porque eu acho que a extensão, como ela já era subentendida, principalmente como nós praticávamos aqui, em forma de responsabilidade social, que a gente tinha inúmeros projetos, que a gente desenvolvia com todos os cursos, de ir a uma determinada instituição e chegar lá, passarmos o dia prestando serviço para a comunidade. Então, automaticamente, agora, isso ganha uma dimensão muito maior, porque nós temos todos os cursos projetando a extensão de uma forma mais compromissada, porque o aluno está lá no currículo dele, a disciplina é uma coisa interessante que eu vi aqui na nossa Constituição, é uma disciplina que não tem avaliação, então, automaticamente, o aluno precisa fazer o projeto. O desenvolvimento do projeto, o aluno precisa participar, ele precisa assistir a aula, então, automaticamente, ele precisa entender de que ele precisa imergir. E aí eu achei muito interessante como a Uninassal trabalhou isso, porque essa imersão do docente, do discente, traz uma configuração totalmente diferenciada. Que é isso que a gente vai discutir posteriormente, como foi que se deu a constituição desse processo, como foi que se deu a capacitação da professora Joana dentro do processo de entender a curricularização, de nos colocarmos a par desse processo, porque ela participou de todo o processo de formação, porque nós da Uninassal temos essa preocupação de formar os profissionais para que ele possa
entender o processo antes de executar. Então, a professora Joana tem todo esse respaldo porque ela passou por todo o processo de formação. E aí, essa é a nossa discussão do nosso próximo bloco. Ok? Olá, então nós estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, e aí nós vamos fazer uma discussão sobre como se deu esse processo de constituição da formação docente para executar o projeto de curricularização da extensão na instituição. Então, a professora doutora Joana vai trazer a perspectiva de como se deu essa formação dela, como foi que constituiu esse processo dentro de uma forma mais dinâmica e mais experimental, porque ela vivenciou esse processo. Então, por ser professora doutora, engajada já com pesquisas, eu já tinha uma certa experiência com o projeto de extensão. No entanto, ela ainda não era nesse caráter, né, curricular. Como todo projeto da nossa instituição, sempre que inauguramos alguma proposta, nós temos um aparato composto por vários treinamentos da nossa unidade para com os docentes. E nessa curricularização, nós tivemos vários encontros antes de começarmos para exatamente orquestrar tudo como seria, para que o docente ele já tivesse alinhado, até porque essa proposta é para todos os cursos, né? Não é só para pedagogia, e nós estamos falando da pedagogia. Então, encontros com todos esses docentes, falando sobre a organização da disciplina. Como o professor já antecipou, essa é uma disciplina que a avaliação ela é diferenciada. Nós avaliamos o aluno através do seu engajamento no projeto, na elaboração, na execução e no seu compartilhar de práticas, etapa final. Então, todo esse processo ele foi nos dado todo o suporte nesses treinamentos, organizados, inclusive, as temáticas. Quero acrescentar, quando o professor Stanley explicou, né, que a Uninasal ela está inaugurando isso, né, uma das primeiras instituições a colocar isso em prática, acrescento ainda o caráter que nós temos nessa disciplina, que é a sua interdisciplinaridade. Isso é muito enriquecedor para um aluno de segundo período. Por quê? Nós tínhamos já esse caráter de extensão em prática da instituição como todos os profissionais, de levar serviços à comunidade, e agora a nossa proposta ela é, dentro de uma disciplina, trabalhar diversos saberes. Então, nossos alunos, eles têm uma temática central, toda a turma, ela segue uma única temática, porém, subdivididos em grupos, eles vão desenvolver atividades que sejam referentes a essa temática, dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Nosso aluno de pedagogia, ele tem ali uma oportunidade de envolver os seus conhecimentos didáticos, tanto da parte mesmo da disciplina didática, como também conhecimento sobre educação infantil, sobre psicomotricidade, sobre a tecnologias da informação, já que nós temos grupos que vão trabalhar tanto com atividades corporais, como também jogos, gamificações, né, para a construção do conhecimento frente à leitura, decodificação. Então, essa proposta foi para dividirmos a turma em grupos e assim nós pudéssemos ser bem ecléticos dentro da mesma temática, né? Então, nós tivemos todo esse suporte e organização cronológica da disciplina. Nós temos consciência de que trata-se de um aluno de segundo período. Então, assim como nós docentes tivemos o suporte para iniciar, o nosso aluno, ele também tem todo o suporte. Por isso que a disciplina, ela é organizada em aulas e assessoramentos. Então, a cada grupo, ele vai ter o assessoramento devido de o docente, no caso eu, acompanhar cada projeto, ver a viabilidade, ver como nós podemos melhorar,
assegurar local de execução, assegurar tempo de qualidade dessa execução e a sua realização ali com o docente acompanhando, né? Comigo acompanhando nessas ações. Então, a nossa proposta, ela visa atender, né? Nós tivemos o cuidado também de diversificar os locais em que nós iríamos. Então, entre parques, orfanatos, né? Já que o nosso público-alvo é criança e adolescente. Então, estamos espalhados, vamos dizer assim, o máximo possível para que nós agaranhamos diversas experiências desse aluno de pedagogia. Professora, quando você traz aí que a gente vai trazer uma perspectiva de atender uma demanda, isso casa muito com aquilo que a gente já vinha fazendo na extensão, na nossa extensão, na nossa responsabilidade social aqui na Uninasal. A gente tem um trabalho de prestar esse serviço, de levar os nossos alunos em contato com a comunidade, de levar os nossos alunos a ter um contato com a teoria que ele discute aqui. E aí, quando você traz essa perspectiva de que os projetos que a senhora está desenvolvendo, eles dão essa continuidade de uma forma mais oficializada, eu acho que a gente pode entender da importância da instituição, da Uninasal, ter pensado antes de oficializar o processo, de ter cuidado de qualificar os professores, de levar os professores a entender como é que se dá o processo e até mesmo levar os professores a qualificar os alunos. Como a senhora me falou, a senhora vai, em primeiro momento, qualificar os alunos para entender a extensão. Os alunos precisam entender o que é extensão de uma forma teórica e depois se dá esse assessoramento na formação dos projetos. Eu acho que isso é uma coisa que constrói toda a grande relevância da curricularização da extensão. Porque enquanto a gente ia para a extensão com um projeto de extensão institucional, eu acho que a gente faltava a identidade, que é uma coisa que é muito importante dentro da formação de professores. E formação de profissional na totalidade. Identidade. Qual é a sua identidade enquanto profissional? E eu acho que quando o aluno elabora o seu projeto, quando o aluno tem assessoria para elaborar esse projeto, como você está dizendo, que dá todo o trâmite da curricularização da extensão, o aluno se conecta com aquele projeto, ele cria uma identidade com ele. E eu acho que mais do que isso, o aluno cria uma identidade para a profissão, que é o que a gente precisa. Eu acho que o grande diferencial da Uninasal em constituir essa extensão nesse formato, nessa configuração, foi justamente isso. A identidade profissional que nós vamos criar. Os alunos vão estar ali colocando em prática a teoria. Segundo período, existe podemos dizer, uma imaturidade teórica, mas essa imaturidade teórica ela vai ser enriquecida pela vivência. E como, Stanley, para mim, uma cereja do bolo do curso de pedagogia é essa possibilidade de trabalho muito rápido. Né? Nossos alunos, a partir do terceiro período, eles já estão vivenciando estágio, eles já são procurados para realizar estágio. E nós tínhamos, o aluno ele já chega aqui naquela ansiedade de vivenciar a prática. E muitos alunos dessa turma, né, como eu fui professora de primeiro período deles, no primeiro período, então eles já ficavam perguntando, quando é que nós vamos nas escolas? Que é uma característica muito peculiar da Uninasal, que é já do segundo período, nós já temos, né, inclusive outros projetos em paralelo, que já pensam, vamos para a prática, vamos para as escolas, vamos pegar essa teoria e como é que a gente planeja uma execução disso? Né? E agora, como você bem está colocando, essa oficialização. A sua fala ela é muito pertinente porque ela conecta outra coisa muito interessante que nós temos aqui na Uninasal. É essa preocupação com o ingresso do nosso aluno na trabalhabilidade dele. Isso se conecta com uma proposta institucional. Nosso grupo de trabalhabilidade é muito atuante. Nossos alunos são levados a irem para a prática logo no início do curso. E isso dá todo o diferencial. Então, a gente tem essa preocupação de incluir esse aluno desde o início do curso e acompanhar esse processo.
acompanhar esse processo do egresso, de como é que está o egresso. Então, as nossas atividades científica, o nosso último simpósio de formação de professor, nós trouxemos nossos ex-alunos, que são donos de escola hoje, que são diretores de escola. Então, eles estão aqui trazendo as experiências, e nós estamos aqui acompanhando para ver como se dá esse processo. Então, a gente olha essa configuração da Uninasal, nós estamos falando de apenas um segmento, nós temos um mundo de segmentações para falarmos aqui ao longo dos nossos episódios. Mas nós estamos falando da extensão, do diferencial que a extensão dá dentro do projeto da Uninasal, além de inúmeros projetos que nós temos aqui, que nós vamos abordar ao longo do curso, ao longo do percurso do nosso podcast. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue trazer a relevância do seu depoimento sobre como se deu esse processo de formação, a importância da formação continuada dos nossos professores, que é uma coisa também que nós nos preocupamos muito. Nós temos uma formação continuada que traz essa preocupação em estar ali qualificando nossos professores de forma contínua mesmo. Elas ocorrem, a gente vai vendo a necessidade e vai qualificando todo esse processo. E aí, a gente vai agora para o próximo bloco, abrir a nossa discussão com a nossa discente, a aluna Denise Gomes, que vai trazer o seu depoimento de como tem sido essa experiência de participar, porque eu acho que a gente ouviu a gestão, ouviu a voz institucional, ouviu a voz docente, e eu acho que ela fecha essa perspectiva de nós entendermos como é que foi isso. Nós teorizamos e eu acho que agora ela pode praticar, ok? Então a gente dá um intervalo e volta para fazer a discussão, abrindo a discussão com a nossa discente, a aluna Denise Gomes. Olá, então a gente volta com o nosso último bloco, do nosso primeiro episódio do podcast do curso de Pedagogia da Uninasal Teresina, Pedagogizando, trazendo a nossa discente, Denise Gomes, para trazer a experiência dela enquanto aluna. A professora Joana trouxe a experiência dela enquanto professora, falando como foi o processo de formação, qual a importância, já dialogamos sobre a legalização, as resoluções do MEC, as diretrizes do Ministério da Educação para constituir o projeto de curricularização da extensão. E a irmã Denise, enquanto aluna, pode trazer essa experiência. Como é que tem sido isso enquanto aluna? Qual é a sensação e as contribuições que isso tem dado para a sua formação, Denise? Então, eu destaco logo de início essa importância da faculdade em nos formar por completo, de forma integral, não só a nível de conhecimento, mas também esse contato com a realidade, com o meio social. Uma disciplina nos leva a sair do muro, né, dos muros da instituição e ir além. Esse é o papel também fundamental dessa disciplina de extensão. E acredito que essa experiência tem sido muito enriquecedora, né, como ela contribui de fato ao currículo profissional, né, tendo em vista que nós formamos também tanto o nosso caráter, né, quanto a nossa ética também, e essa disciplina nos traz toda essa contribuição. Né? Então, qual o papel, assim, eu vejo da professora, né, a contribuição dela, e qual o nosso nível de crescimento com relação a isso. Então, a minha experiência tem sido, assim, fantástica, né, por conta desse contato, da elaboração dos projetos, de ter esse desejo de ser um agente transformador dentro da sociedade, e vejo que a professora Joana traz muito essa bagagem para nós, né? Então, nós já estamos com a elaboração de projetos a serem executados, né? E nos traz muito esse desejo de nos empenharmos e sermos melhores, né? Tendo em vista essa nossa capacitação profissional. Denise, me ouvindo falar, eu acho que a professora Joana também pode trazer a perspectiva. Você trouxe uma fala que é extremamente relevante, essa perspectiva de levar à prática, de levar a uma realidade. Eu acho que você já tem uma experiência diferenciada, que você já vem de uma escola profissional, então você está aqui buscando a teoria, você tem um pouco da prática. E aí, quando a gente ouve de alguém que já está na prática e que consegue entender que a conexão simultânea do processo teoria e prática traz todo um diferencial,
porque é uma coisa que eu costumo sempre dizer, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto gestor, eu costumo sempre dizer, você precisa colocar em prática a teoria. E aí eu acho que a extensão, ela traz isso. Como a Uninasal pensou a extensão, traz essa conexão. Sim. Nós estamos aqui com alunos de forma interdisciplinar, pensando em projetos interdisciplinares, conectado com as disciplinas do período, conectado com um projeto, e nós temos aqui a materialização de uma teoria, ou seja, os alunos vão produzir projeto entre cada semestre, que a disciplina é ofertada, mas desde que perspectiva? Da perspectiva de ele produzir projeto a partir de uma teoria que ele tem. E isso traz todo o diferencial, porque a gente parte para a perspectiva de nos conectarmos com uma materialização dessa teoria. E aí eu acho que isso traz todo o diferencial. Como eu já disse anteriormente nos outros blocos, a gente, aqui na Uninasal, a gente já tinha essa característica de pensar o ensino, como é que se dá esse ensino, de pensar a pesquisa, mesmo antes de sermos um centro universitário. Nós já tínhamos essa perspectiva. Foi uma característica muito forte, né, da instituição. E uma coisa que eu acho muito importante, e que isso... estamos dentro de um centro universitário do segmento privado, mas a gente constrói uma identidade com a instituição. E aí, isso não somente nós enquanto docentes, não eu enquanto gestor. Eu tenho 7 anos de instituição, e eu tenho uma identidade com uma instituição que é como a professora Selma Pimenta Garrido discute muito, que é uma coisa que a gente constrói ao longo da nossa história. E eu acho que a extensão traz muito isso. Nós, enquanto docentes da instituição, que nós trilhamos o nosso caminho aqui, eu tenho um grupo de pesquisa dentro da instituição, com total apoio da instituição, mesmo antes de ser um centro universitário, em que eu trabalho formação de professores para esses alunos, em que a gente já trabalhava projetos de pesquisa, em que a gente já estava no campo pesquisando, e isso... Quando nos tornamos centro universitário, isso se acentua de uma forma remunerada para os professores, remunerada para os alunos podem reduzir a sua carga horária de trabalho, trazendo essa perspectiva de dedicar-se à pesquisa, e agora a gente tem a extensão desse projeto de conectar, como a irmã Denise trouxe. É um momento de conexão com a prática, é um momento de você pensar essa realidade. E aí você vai, que projeto eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver um projeto do qual eu tenho uma base teórica, que eu já tenho uma perspectiva teórica, e que vai me levar a colocar essa teoria na prática. E isso forma profissionais de forma diferenciada. E aquilo que eu disse para vocês, nós temos aqui também esse diferencial de acompanhamento do egresso, de trazer essa perspectiva de formar profissionais, acompanhar a formação deles, o ingresso deles no mercado de trabalho e verificar como é que se dá isso. Então, como eu citei anteriormente, os nossos simpósios de formação de professores dentro do curso de pedagogia, a gente está sempre buscando nossos alunos para vir aqui trazer as suas experiências. No último simpósio que nós tivemos, nós trouxemos 2 ex-alunas, uma hoje que é uma grande empreendedora de uma escola em Teresina, que trouxe todo o diferencial, que trouxe toda uma perspectiva de uma escola bilíngue, trouxe a perspectiva de uma visão pedagógica totalmente diferenciada, e foi nossa aluna. E foi aqui que ela conseguiu despertar para essa visão. Então, para nós, enquanto instituição, e aí quando eu falo nós, eu caso naquela perspectiva da identidade. Identidade docente, identidade institucional. De você olhar e dizer, eu trabalho na Uninasal, eu me identifico com a Uninasal. E aí isso vai constituindo também que... deve ser o seu caso não seja, pode me corrigir, mas eu acho que você se identifica muito nessa perspectiva. E eu olho a sua formação social e a sua formação religiosa, você não é a primeira aluna que nós temos da mesma congregação. Nós temos inúmeras alunas que já passaram por aqui, que são da mesma congregação, nos mostrando uma perspectiva, estamos no caminho certo. Nós somos uma instituição que formamos profissionais de qualidade. Então, a gente forma o profissional para o mercado de trabalho. Profissional como uma coisa que você disse, ética. Eu acho que eu, enquanto gestor, você já me viu muito entrar na sala de aula e dizer como a gente se comporta, como a gente está construindo a nossa perspectiva profissional aqui.
E isso que nós estamos fazendo aqui é a formação de um profissional. Como você se comporta, como você trata o seu colega, como você trata o nosso funcionário, como você se posiciona para a nossa instituição. Nós estamos aqui prestando um serviço para você, e é esse serviço que você tem direito, e você precisa ser visto enquanto um bom profissional. E aí isso vai constituindo a identidade. Quando o professor Stanley fala, me faz recordar também o protagonismo do aluno. E é um perfil muito forte da faculdade, né, o aluno quanto protagonista. E a disciplina de extensão, ela veio, de fato, na minha vivência, agregar ainda mais valores, conceitos, essa teoria, né? Como o professor ressaltou, essa experiência, a prática, já algo bem vivenciado por mim, né? Então, mas acredito que a teoria, ela me dá um suporte, me dá um embasamento para poder fazer, de fato, bem feito, né? As determinadas ações dos projetos realizados. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer um recorte, nós podemos dizer, um recorte não temporal, um recorte espacial da vivência, a minha enquanto gestor do curso, enquanto representante institucional, de como nós pensamos, olhar diretrizes do Ministério da Educação, a professora Joana com a fala dela, de como foi o processo de formação continuada, para até chegarmos a dizer, vamos iniciar o nosso processo de curricularização da extensão. E aí isso demonstra muito, fechando com a fala da Denise, da nossa responsabilidade enquanto instituição. Nós somos uma instituição de referência, nós somos uma instituição que nós estamos preocupados em manter profissionais com identidade. Nossos profissionais estão aqui há muitos anos dentro da instituição, e isso caracteriza toda uma perspectiva de identidade. Nossos profissionais têm tempo integral, nossos profissionais têm tempo parcial, mas tem muitos profissionais de tempo integral, e isso nos conecta com a instituição, isso traz toda essa perspectiva de forma diferenciada e vai mostrando isso na fala da professora, na fala da aluna, que a gente está fazendo um trabalho de qualidade, que a gente quer estar aqui, o nosso aluno quer estar na Uninasal porque é uma instituição de qualidade. E a gente trabalha muito essa perspectiva de qualidade, de olhar o aluno, de olhar a formação do professor, de olhar toda essa perspectiva sobre o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo e como a gente está fazendo. Então, essa é uma característica muito forte da nossa instituição, de nós estarmos pensando aqui que profissionais nós queremos. E é uma preocupação muito grande, institucional, e que eu tenho levado isso. A todo momento que eu estou fazendo um acompanhamento dos alunos, eu estou sempre batendo essa mesma tecla. Olhe como você está constituindo. Aqui você se forma profissionais, e aqui precisa se sair bons profissionais. Eu acho que com isso a gente conseguiu fazer uma discussão de extrema relevância, uma discussão que a gente transita pelos segmentos de quem faz a extensão, a instituição, eu enquanto gestor do curso, representando a instituição, a professora Joana representando o docente e a Denise, o discente. E aí a gente tem fala de segmentos diferenciados e a gente consegue corroborar com um ponto em comum. A Uninasal é uma instituição preocupada com a qualidade. Sim. Nós não estamos curricularizando por curricularizar, nós levamos o nosso tempo para curricularizar, colocar a extensão de forma responsável, e que nós pudéssemos realmente causar um efeito. E aí a gente ouve aqui na fala da Denise o efeito que isso causa. A gente ouve nas nossas falas a comprovação de um processo responsável na constituição da formação dos nossos profissionais. Vocês querem fazer algum fechamento? Só para ressaltar mais uma vez, acredito também que a disciplina, a própria faculdade em si, como sistema de ensino, tira, de uma certa forma, o aluno da sua zona de conforto, que é aquele aluno depósito, né, que recebe tudo muito pronto. E acredito que nós estamos nessa outra linha, né, de ser mais pesquisador, de pensar, de raciocinar, né? Então, acredito de construir, na verdade, saberes mesmo, né, com as nossas próprias vivências. Acredito que isso é muito forte dentro da faculdade, sobretudo com a disciplina agora que nós temos no segundo bloco. E essa é uma preocupação muito grande nossa, principalmente a nossa formação continuada dos nossos professores, ela vem de encontro a isso. Então, nós temos formações ao longo de cada semestre, com temáticas que são pensadas na perspectiva de contribuir com essa formação, do aluno ser o protagonista,
são metodologias ativas que nós aplicamos. Nós temos espaços voltados para essas metodologias, salas de aulas especificadas para essas metodologias, para colocar o aluno enquanto sujeito protagonista. Porque o professor, ele é o mediador desse processo. Essa educação, hoje, ela requer essa perspectiva de professor mediador e de aluno protagonista, porque o foco da aprendizagem é o aluno. E essa aprendizagem precisa ter o aluno enquanto centro e o professor enquanto mediador interacionista desse processo. Já dizia o Vygotsky que a aprendizagem é interativa, então precisamos constituir esse processo de interação. Professora Joana. Só corroborar o que vocês estão falando aí, essa mediação, e eu quero muito parabenizar, né, eu acho que, exatamente como pegando as palavras do professor Stanley, o aluno ali protagonizando e o professor mediando. Quero deixar bem claro que nós fomos muito bem preparados para mediar esse processo, mas o destaque maior é o nosso alunado. E tem sido uma experiência muito prazerosa dessa disciplina, exatamente por causa da energia dos alunos, né? Esse envolvimento e até uma certa ansiedade em fazer bem feito. E nós vemos o quão que nós estamos expandindo essa nossa identidade da Nassau, que é o aluno ter consciência de que ele vai levar para a comunidade um trabalho de qualidade e um trabalho com uma responsabilidade de imagem, porque nós temos uma imagem a zelar, uma imagem que nós construímos dia a dia, né, em toda a nossa formação continuada, em todas as nossas atividades, em todos os nossos treinamentos. Então, o aluno, ele, como nós já estamos trabalhando já muito, né, eu acho que essa disciplina, essa oficialização da extensão, ela é resultado de um trabalho muito eficiente que a Uninassal ela já vem fazendo, tanto com seus docentes quanto com seus discentes, de tal modo que a disciplina, nós estamos no primeiro bimestre, mas a disciplina ela tem sido um sucesso e certamente será ao final de tudo, porque o aluno e o professor eles já vinham caminhando para isso. O próprio empenho, né, dos alunos para a elaboração, a construção do projeto, e para ainda enriquecer, nós temos os acompanhamentos, né, da professora com o grupo individualizado, as orientações que devem ser feitas, os ajustes, para que saia um trabalho de fato bem feito. Então, com isso, eu acho que a gente encerra com um grande sucesso o nosso primeiro episódio do nosso podcast, que eu espero que a gente tenha inúmeros episódios, porque eu acho que é de extrema relevância a gente ter um canal onde a gente possa interagir, professor, aluno, comunidade. Então, pretende-se aqui, com esse processo, com esse podcast, a gente externalizar ainda mais as nossas ações e as nossas práticas. E aí, eu agradeço a Denise, agradeço a professora Joana, que foram fundamentais para a gente fazer essa discussão, porque sem ela a gente não conseguiria. E aí, com isso, a gente tem essa perspectiva de entender como se dá essa construção da extensão dentro da nossa instituição, dentro da Uninassal, a nossa preocupação em constituir um profissional de forma ética, de forma compromissada e que transite no ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que a Uninassal tem esse diferencial de estar sempre se preocupando como a gente vai formar esses profissionais. Eu acho que essa discussão de hoje traz todo esse diferencial de que nós somos uma instituição séria, compromissada e que o nosso profissional sai para o mercado de trabalho de forma qualificada. Ele não sai um profissional titulado, ele sai um profissional qualificado. E aí isso traz todo o diferencial para a formação do aluno do curso de pedagogia da Uninassal. Então, até o nosso próximo episódio, que a gente vai trazer outras temáticas, outros convidados, esperando que a gente possa ter um caminho muito longo a seguir com o nosso podcast. Obrigado, até a próxima.